Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina da segurança daqueles que estão segundo a sua verdade, porque a sua verdade ela é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. A palavra diz que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, praga nenhuma chega à nossa tenda. Toda língua que se levanta, nós a condenamos. Esta é a herança daqueles que perseveram no Senhor. A ferramenta forjada nenhuma prospera, porque o Senhor é aquele que nos livra de todo o mal. Ele é aquele que nos guarda, aquele que não tosqueneja, aquele que a palavra diz. Para os que rejeitam, ele já dizia num lamento: quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas para aqueles que nele depositam confiança, assim estão sob os seus cuidados. E ele tem nos provado aquilo que ele é fiel, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal, tem nos acrescentado tudo aquilo que nos é necessário. Ele é aquele que nos concede até mais do que pedimos. Seus planos são maiores e melhores do que os nossos planos, sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum naqueles que prevalecem na sua verdade. Por isso, o salmista vai dizer no Salmo 23, é o fruto daqueles que vão colher, aqueles que passam segundo um espírito experimentado em dores, que alcançam as bênçãos do Senhor, que não produz dor, os frutos da justiça, aqueles que colherão, aonde a palavra diz que as águas tranquilas, o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, nos faz andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Aquele que, ainda que passe no vale da sombra da morte, mal nenhum tememos, a sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos. A palavra diz que aqueles que o rejeitam são confundidos e envergonhados, mas aqueles que nele depositam a confiança jamais serão decepcionados. Assim nos ensina o Senhor. Ele é uma rocha, a fortaleza, a nossa rocha de Sião, que é do alto, nosso alicerce seguro. Aquele que faz a casa semelhante a o prudente, que pode vir à força das águas, pode os rios submergirem, as tempestades, que está firme como casa de Deus, através daquele que é o construtor, que tem mais honra do que a própria casa. Assim, um insensato é aquele que constrói sobre a areia, e quando vem a força das águas, grande é a queda da casa. Assim nos ensina o Senhor. O insensato que não usou de prudência. Por isso, experimentai a perfeita e agradável vontade de Deus através da condução do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, o Santo dos Santos, aonde Deus concede liberadamente esta sabedoria. Jesus Cristo revela a quem o quer, aqueles que haja perseverança, para que confirme a vossa participação como eleição, chamados em Deus e escolhidos em Cristo Jesus, na perseverança por conta da fé que não pode desfalecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus. Cristo, a sabedoria, o ungido, o enviado, o Messias, o Jesus, o verbo que se fez carne e era Deus e estava com Deus, a unção da qual passou pelo grande espetáculo após fazer grandes
sinais que os sacerdotes terrenos não foram capazes de produzir, aonde naquele grande espetáculo no Monte das Arábias foi crucificado, morto, e o Pai o justificou ao terceiro dia, aquele que fez as suas aparições e ascendeu às regiões celestiais. Sim, aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará em meu nome o batismo com Espírito e com fogo daqueles que creem e perseveram na condução do seu Espírito, e aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Senhor diz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.